Olá, eu sou o Paulo Roberto Maceran, professor da Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação e Design da Unesp de Bauru. E hoje eu vou falar um pouco sobre a, a condição contemporânea da cidade brasileira em relação à sua formação e à sua constituição atual. Ah, é uma, é uma fala que ela visa, né, buscar um entendimento um pouco mais detalhado, né, e um pouco mais aprofundado sobre a, a constituição geral, né, da cidade brasileira, ah, principalmente naqueles lugares que acabam se tornando pontos referenciais na constituição urbana das nossas cidades, que são os centros urbanos, os chamados centros, ah, que geralmente acabam também se estabelecendo enquanto centros comerciais, centros de prestação de serviços, ou seja, aquele espaço urbano que acaba concentrando a maior, ah, o maior número de atividades ah, comerciais, principalmente, e institucionais dentro do conjunto e do contexto urbano. E então eu vou falar sobre esse processo formativo das áreas centrais das cidades. Ah, eu vou começar então uma apresentação que vai passar por várias mídias, né, várias fontes de pesquisa, inclusive aquelas disponíveis online, para que a gente possa também ter uma noção do como é possível se apropriar dessa tecnologia disponível para se instrumentalizar mesmo em termos de produção do conhecimento. Então, né, o nosso tema da fala de hoje, eu intitulei como Tempos Entrevistos na Cidade: Centralidade, Fragmentação e Temporalidades. Basicamente, o que se condensa nesse título é um entendimento que parte da contraposição entre os vários elementos que acabam confluindo na formação dos espaços centrais nas cidades brasileiras. Então, assim, a centralidade que ela é definida pelo conjunto, pelo contexto referencial da cidade, né, geralmente são os espaços mais antigos, os espaços que foram ocupados originalmente desde o início do processo formativo das cidades, ah, e se não foram esses espaços, são espaços próximos a eles e que, inevitavelmente, acabam sofrendo uma série de transformações ao longo do tempo, né, com a expansão da malha urbana, do tecido urbano de fato, né? E essa expansão, que ela ocorre temporalmente também, ela também deixa suas marcas registradas na composição do espaço central das cidades. Então, esse é um elemento de primeira de primeira construção do entendimento sobre o problema formativo dos centros urbanos quanto ao seu conjunto de elementos. O segundo, o caráter fragmentário dessa formação, né? Por serem múltiplos tempos, né? Quanto mais antiga é a cidade, né? Quanto mais eh, eh, distante né, da época contemporânea, a, a, esse período de formação, né, da origem da cidade, não é tanto maior será o conteúdo fragmentário presente na formação desses centros. E a temporalidade, né, que é
é o elemento-chave para esse entendimento de fato, né? O termo temporalidade aqui, ele quer dizer, na verdade, né, ele se coloca como um elemento chave para essa construção, porque ele representa a, a sobreposição de camadas que vão se estabelecendo na composição dos espaços centrais da cidade, conforme uma conjuntura específica de uma época, né? Então, essa conjuntura, esse contexto de época, não é que é uma construção cultural ah, no transcurso da vida das cidades, ele deixa suas marcas, né? Então, os espaços centrais acabam sendo o, o espaço privilegiado dessa sobreposição de diversificadas camadas, né, de diversificadas épocas nesse período formativo. Então, basicamente, esse é o elemento que seria trabalhado nessa fala de hoje. Bom, para que a gente possa, né, construir um entendimento um pouco mais asseverado sobre esse processo formativo das zonas centrais das cidades, é preciso considerar algumas, alguns pontos, né, que se tornam chave para que a gente possa fazer uma construção de entendimento sobre o resultado desse processo, que é o aspecto atual das cidades, né? E a sua ah, quase que inelegibilidade, né? A sua a dificuldade, né, que esse aspecto contemporâneo das cidades acaba apresentando de um entendimento claro, né, desse processo de formação. Na, na beira a aparência de caos, de fato, né, nessa constituição visual das cidades e das zonas centrais das nossas cidades contemporâneas. Então, o primeiro elemento que é possível se entender nesse processo de busca de uma compreensão é que a cidade ela é fruto, mas é também elemento da cultura. Ou seja, a cidade é uma construção cultural, basicamente. E uma construção cultural de diferentes constituições ou contextos sociais. Ah, e, porém, sendo fruto desses contextos diferenciados, ela é também elemento de geração, né? Porque a cidade, sendo o habitat humano, né, que foi se construindo ao longo do tempo, ao longo da história, como o elemento, como o meio o meio preferido para a habitação humana, ah, ela é também esse elemento gerativo porque ela gera imagens, né? E quando a cidade ela se constitui também como imagens, ela também se torna um elemento de constituição cultural, né? Então, essa é uma primeira base para que nós possamos entender esse processo formativo, né? Então, ah, ah, o primeiro entendimento de que a cidade ela é o produto desse meio cultural, dessa conjuntura de elementos e fatores, mas ela é também um elemento.
dessa cultura, né, dessa conjuntura, desse contexto social, econômico, político, que ah, se torna o meio responsável pela formação das diversas camadas que as cidades acumulam ao longo da sua vida. Então, esse é um primeiro ponto de entendimento. O segundo ponto é que a cidade ela é formada por esses fragmentos temporais. Ou seja, cada época, cada eh, contexto, cada conjuntura de época, ela deixa as suas marcas impregnadas na cidade, né? E quando nós olhamos a, a, a cidade enquanto um tecido, né, construído temporalmente, as zonas centrais são aquelas onde esses fragmentos, ou melhor, as camadas, se sobrepõem de uma forma muito mais eh, visível, muito mais nítida, muito mais clara. Só que a cada momento, né, a cada camada que se sobrepõe à camada anterior, remove-se parte dessas camadas, né, das camadas anteriores restam os fragmentos, né, e é desse processo, né, de remoção, apagamento, sobreposição e reconstrução é que se formam as nossas cidades, né, de uma forma diferenciada, com uma característica, né, muito mais arraigada a uma dinâmica relacionada à construção da cidade nos países de terceiro mundo, né, onde a construção e a, o apagamento, né, a desconstrução, ela ocorre no mesmo nível, né, diferente de países ah, de outros países, né, de primeiro mundo, onde a construção das cidades pelas camadas temporais, ela não implica necessariamente no apagamento das camadas anteriores. Mas essa dinâmica de apagamento e impregnação, ela se verifica, né, de uma forma muito mais intensa e mais nítida nas cidades de países de terceiro mundo. E o terceiro ponto, então, né, é que cada época cria uma camada sobre a cidade, né? Cada época que constitui uma conjuntura específica, né, e dependendo da formação histórica, da constituição histórica dessa época, né, ou dessa conjuntura, tanto mais forte, né, será essa camada de impregnação sobre a cidade. E então esse se torna também um elemento, um ponto, né, de chave para o entendimento sobre a construção da diversidade e da fragmentação que nós verificamos hoje nas zonas históricas, nas zonas centrais das nossas cidades. Ah, eu vou mostrar, né, para que a gente possa começar a entender de uma forma um pouco mais nítida, né, dois exemplos, basicamente, né, dois estudos de caso. O primeiro deles, né, na cidade de Sorocaba, né, vou pegar uma rua da cidade para que a gente possa entender, então, esse processo de sobreposição dessas camadas todas, né? Lembrando que essa sobreposição ela sempre implica no apagamento de partes das camadas anteriores, né? E na ah, reintegração de fragmentos das camadas que já não correspondem mais àquela
conjuntura da época em si. E a outra cidade, né, que nós vamos usar também como objeto de estudo é Jaú, né? Também eu vou tomar uma rua da cidade para que a gente possa observar esse processo. As duas cidades, né, são cidades paulistas, né, porém são cidades de épocas de formação diferentes. Sorocaba, né, é uma cidade hoje com 600 mil habitantes e foi formada no século XVII, né, a partir do século XVII. E né, a sua estrutura urbana, né, ela se consolidou no século XVIII e a partir do século XIX já é possível observar esse acúmulo de temporalidades anteriores. A cidade de Jaú, mais recente, né, foi formada a partir de 1850, a partir de meados do século XIX, então, já possui uma outra ideia de cidade impregnada no seu desenho. É uma cidade que ela já se constrói de forma regular, de forma ordenada, conforme os princípios da geometria, né, que vão se estabelecer como os melhores princípios para a construção das cidades a partir desse período. E é uma cidade que hoje tem 140 mil habitantes. E, portanto, são duas cidades, né, de épocas originárias diferentes, mas que mostram esse processo de acumulação de temporalidades diferentes de uma forma muito nitidamente construída. Então, eu vou tomar esses dois exemplos para que possamos entender um pouco melhor o processo formativo. Então, a primeira cidade, né, que nós vamos começar a observar esse processo formativo é Sorocaba. E aqui eu estou tomando basicamente uma ferramenta disponível online, que é o Google Earth, não é disponível a todos, não é de acesso livre, para que a gente possa aproximar, né, o nosso recorte e, a partir dele, entender como esse processo de sobreposição de camadas ele acaba acontecendo. Antes disso, eu vou passar por algumas imagens que vão nos mostrar, né, como esse processo de sobreposição das camadas temporais eles foram acontecendo ao longo da história. Então, ah, aqui, por exemplo, né, o nosso recorte, né, desse zoom sobre essa zona central de, de Sorocaba vai ser uma rua que hoje ela tem o nome de Boulevard Doutor Braguinha, né, que foi uma figura histórica importante na cidade. E nós vamos passar por algumas imagens, né, que são também, né, fazem parte de um acervo disponível online do site Brasil Book. E a partir dessa observação, nós vamos construir algumas constatações, né? Então aqui nós temos uma imagem um tanto recente, não é tão antiga, mas aqui nós já vemos então essa rua Doutor Braguinha,
transformada num calçadão, né, e daí o nome Boulevard, que foi atribuído a partir de então. Esse calçadão foi construído nos anos 80, ah, e, e nós vemos aqui a rua com um movimento grande, né, de pedestres, ah, motivado pelas compras no centro comercial. Né? É uma época natalina, né, onde a rua ela é enfeitada para que se torne de fato um bulevar comercial, né, referencial, e atrai assim os consumidores. Então aqui nós já vemos, né, uma rua da cidade ah, construída historicamente desde o século XVII e que chega nesse começo dos anos 90 com esse aspecto, né, de uma rua comercial, numa época onde a sociedade ou a cultura dessa sociedade se mostra cada vez mais consumista, né, baseada e movimentada pela dinâmica das relações comerciais. E aquele aspecto, né, que ah, esse espaço urbano, essa rua, ela apresentou ao longo dos tempos, ele quase que se desconstrói nessa nova acepção. Né? Aqui nós vemos basicamente uma área que ela é dominada pelo pedestre, que é o consumidor, e por uma arquitetura efêmera que ela se impregna na arquitetura perene que compõe esse espaço e dá caráter a esse espaço, né? Ou seja, o torna um corredor comercial. Ah, e sendo comercial, né, ele é bastante efêmero, né? Ou seja, a, a mutabilidade desse espaço ele se torna ah, bastante rápida, né? É um espaço altamente transformável, né? A todo momento, né? E isso acaba considerando ou caracterizando esse espaço urbano em sua configuração atual, né? Aqui uma outra imagem desse mesmo boulevard, né, dessa mesma rua, quando da implantação do calçadão, da obra do calçadão, de fato. Ou seja, quando ela foi restrita, ela teve a circulação de veículos restrita e se tornou uma rua para pedestres, basicamente uma rua para comércio. Né? E esse é o aspecto que nós víamos, então, na década de 80, quando se construiu esse calçadão. Aqui um aspecto dessa mesma rua, né, nós estamos sempre na mesma rua aqui, nos anos 70. Né, a mesma rua ela já apresentava então esse caráter comercial, né, o caráter de corredor comercial de fato, né, onde as pessoas iam para comércio, onde havia uma concentração de estabelecimentos comerciais, e nessa imagem é possível perceber como a arquitetura efêmera e a publicidade, a propaganda, ela vai tomando conta desse espaço, né? Ela já começou a desde essa época, a impregnar, né, esse espaço urbano com uma camada produzida por uma sociedade consumista que ela estava em processo de formação naquele momento. Né? E aqui já é possível ah, observar o início desse processo de fato.
Aqui uma outra imagem também dessa mesma rua durante a construção do calçadão, né? Então, eh, é possível observar aqui já o trânsito intenso de pessoas, né? E a obra em curso, né? E nesse processo de transformação ah, desse espaço urbano, nesse, nesse momento de formação, né? Aqui uma outra imagem também, né? Nesse ponto, né, nós observamos o início dessa rua, Doutor Braguinha, e essa foto dos anos de 1970, no início da década de 70, né? E aqui nós observamos que esse espaço, ele ainda apresenta, ou ainda apresentava nesse momento, até esse momento, os seus aspectos ah, construtivos, os seus aspectos arquiteturais, enquanto uma referência para a construção do espaço, para a constituição característica desse espaço, uma coisa que foi se perdendo, ou melhor, foi se transformando a partir dos anos 70 e nos anos 80 com a implantação do calçadão. Aqui já é uma imagem dessa mesma rua nos anos 40, né? Aqui já temos uma outra constituição de uma outra conjuntura de época, né? Que ah, gerou, né, os elementos que nós podemos reconhecer nessa imagem. Então já existe uma arquitetura impregnada, não é, nesse espaço, uma arquitetura mais recente, não é, nessa época, que expressava os desejos, não é, e os ideais dessa época, né, mas que ao mesmo tempo, não é, dividia espaço com outras arquiteturas de outras épocas. Ah, de forma ainda pacífica, né, se podemos dizer dessa forma, né, ou seja, onde é possível, era possível ainda a existência de um diálogo entre essas camadas ou entre os fragmentos remanescentes das camadas anteriores a essa que nós estamos nessa imagem. Aqui uma outra imagem também da mesma rua, numa tomada aérea, né, uma vista tomada da torre da catedral da cidade, e onde nós vemos, né, nesse mesmo período, né, os anos 30, 40, né, ah, em primeiro lugar, né, essa rua se notabilizando como um corredor comercial. Né, já é possível observar isso pelos toldos, né, que protegiam do sol os estabelecimentos comerciais, pela característica das construções comerciais que se implantavam nesse espaço, né, com várias e múltiplas portas para o acesso e a exposição de mercadorias, mas ainda, né, numa relação bastante dialética com o passado, né, ou com os fragmentos do passado. Aqui, regredindo um pouco mais nessa temporalidade, nós chegamos nos anos 30, né, nos anos 20, né, nessa passagem de décadas, ah, onde é possível observar, né, da mesma maneira, né, essa diversidade de arquiteturas que representam temporalidades diferentes nesse espaço, ah, ah, convivendo, né, de forma, de certo modo harmoniosa até esse período ainda.
né, a população se utilizando desse espaço, né, é possível perceber e observar os vendedores nas lojas, alguns compradores, né, muitos ah, eh, trabalhadores, né, que utilizavam esse espaço, ah, ah, e ele, né, se constituindo, né, de uma forma bastante evidente como esse corredor, como um importante corredor comercial para a cidade. Aqui uma outra imagem da mesma época, né, onde a gente vê ah, essa mesma construção desse espaço urbano por essa conjuntura de época dos anos 30, mas com uma convivência ainda com os fragmentos de outras temporalidades, como nós observamos nesses casarões, aqui térreos, né, e outros que vão ainda se colocando ao longo dessa rua, né, que já era aqui um corredor comercial. Aqui a mesma imagem, né, tratada a cores e onde nós observamos, né, talvez de uma forma mais nítida, esses contornos dessas diferentes temporalidades e da apropriação, né, que era feita nessa outra época, né, que já abordamos aqui, que ela é completamente diferente das primeiras imagens que nós vimos dessa rua, né? Quando ela se torna um bulevar, né, comercial especificamente, ah, ah, totalmente voltado a uma sociedade consumista, né? E aqui há uma outra conjuntura que gerou esse espaço. Aqui a mesma imagem, né, sem o tratamento. Aqui nós voltamos ainda mais nessa temporalidade, né? E aqui nós chegamos na década de 1910, e nós observamos aqui o início da rua Doutor Braguinha, e esse espaço livre é a praça de frente à antiga igreja matriz da cidade de Sorocaba, né, posteriormente catedral, e durante uma celebração religiosa católica, né? E aqui nós temos uma outra forma de uso, né? Que uma outra época e sua conjuntura e seu contexto social, político e cultural gerou ah, na construção dessa temporalidade. E ah, nessa imagem especificamente, né, além desse uso cerimonial da igreja, né, que se utilizava também do espaço livre, do espaço aberto, do espaço público para os seus ritos, né, e suas cerimônias, ah, ah, da mesma forma nós percebemos que a rua em si, na rua Doutor Braguinha, ela vai se constituindo, né, ela começou a se constituir nesse momento enquanto um, um eixo comercial, né? Um, um, um espaço onde o comércio ele foi se agregando, né, pouco a pouco, a ponto de se tornar uma referência mesmo para a cidade, né, dentro de um contexto onde o comércio também está se construindo enquanto um elemento importante na dinâmica econômica do país, né? E aí essa imagem acaba nos falando, nos mostrando isso de uma forma muito clara.
aqui uma planta de Sorocaba já, né, numa outra época mais remota ainda, em 1820, né, e nessa planta, né, nós observamos que a antiga rua Doutor Braguinha tinha um nome, recebia o nome de Rua Direita, né, e era uma rua, nessa época, residencial, né. Ah, Aqui, né, um outro exemplo também, ali dentro mesmo desse contexto bastante próximo à Rua Doutor Braguinha, nós temos aqui, né, numa rua paralela, uma outra constituição também, né, de uma outra, ah, eh, numa outra temporalidade, né, aqui já no, no, no final do século XIX, começo do século XX, e nós observamos, né, também de uma forma bastante clara a, a construção de um outro ideário urbano, né, fruto e produto de uma outra conjuntura econômica e social e política, né? Aqui nós observamos, né, um casarão solar de moradia de residência ah, burguesa, ao mesmo tempo, alguns ícones da arquitetura religiosa, o Mosteiro de São Bento e o Convento de Santa Clara, né? O Convento de Santa Clara ele já não existe mais. O único elemento que existe dessa imagem ainda é o, o Mosteiro de São Bento, né? Que é o único fragmento dessa época que resistiu até os dias de hoje, né? E acabou se compondo de uma outra maneira na construção da cidade atual de Sorocaba. Aqui nós voltamos para a Rua Doutor Braguinha, né, já também numa outra época, nos finais do século XIX, e nós vemos aqui nessa rua ah, ah, com uso quase que inteiramente residencial, né? A presença aqui de alguns casarões, alguns solares também, com algum comércio, né, ao redor do chão, como era de costume, né? E muitas casas térreas de moradia, né, ao longo da própria via. Aqui, né, uma outra imagem também, né, onde é possível observar a rua paralela, ah, onde nós observamos também a presença de algum comércio e muita moradia, né, nesse mesmo final do século XIX. Aqui existe um elemento interessante para o entendimento também dessa época pretérita das cidades no Brasil, que são os teatros, né? Aqui o Teatro São Rafael, antigo, né? O antigo porque depois, ah, logo após alguns anos após essa foto, né, ele foi substituído pelo novo Teatro São Rafael. E, né, e o teatro passa a compor, então, esse elemento de referenciação urbana também, nesse contexto pretérito do século XIX. E, e aí nós chegamos na cidade de hoje, de Sorocaba. E aí nós vamos dar um zoom aqui, né, no atual Boulevard Braguinha para poder ah, ver como ele se transformou, ah, e como ele se apresenta hoje, né? É claro que é uma foto presente no Google Street que não é
tão recente assim, né, ela é, eh, talvez, né, de 2 a 3 anos atrás. Mas esse é o aspecto atual desse espaço urbano, né. E aí nós vemos que a arquitetura perene, né, ela já foi substituída em outras épocas, com outras temporalidades, né. Aqui observamos prédios, ah, eh construídos, né, por outros, hã, em outros momentos dessa, construção histórica, né, onde várias camadas se impregnaram. Então, um edifício aqui, dos anos 50, 60, um outro edifício aqui dos anos 70, né, hã, hã nessa esquina, né, alguns outros edifícios também dos anos 50, e esse espaço urbano, né, ele totalmente alterado, né, ah, onde essas alterações elas mostram muito claramente a a impregnação, fragmentária das temporalidades, pregressas, né. Porém, esses fragmentos todos, né, remanescentes de épocas passadas, eles são reincorporados por uma, cultura contemporânea, por uma forma de uso e entendimento do espaço urbano, contemporânea, que acaba, redefinindo todos esses elementos. Seja pelo uso da cor, pelo uso dos materiais, pelo uso, de elementos, menos duráveis, né, de fácil, hã, mudança, que vão, construindo uma nova ambiência, com a cara, né, ou seja, enquanto expressão de uma época, de uma nova época, né, que é a época atual, né, diferente da época ou das épocas, das temporalidades que originaram os vários fragmentos nesse espaço. Se andarmos por essa rua, né, nós vamos perceber que, esse mesmo, né, processo, de reconstrução, né, de apagamento, e redefinição, dos elementos que compõem a ambiência desse espaço, eles estão completamente diferentes daqueles anteriores, né. Mesmo quando nós olhamos ou nós nos remetemos àquela imagem da rua enfeitada para o Natal, né, já enquanto um calçadão, um bulevar comercial, nós observamos que há uma outra, ideia, um outro ideário, impregnado, nesse espaço, né, que ele é muito mais transitório, né, muito mais mutável, muito mais, eh eh eh, removível, não é? Ele permite uma transformação muito rápida do espaço, né, que é o recurso básico ah, das metodologias de venda, né, de produtos, né. Ou seja, esse espaço ele acaba se impregnando ou acabou se impregnando, da sua própria condição de existência contemporânea, que é um espaço, para venda de produtos, né, um espaço para comercialização de produtos. E, mesmo assim, né, nós observamos os remanescentes de temporalidades, anteriores, né. Aqui nós temos esses 2 prédios na esquina, algumas outras, hã edificações já completamente cobertas por uma nova camada e uma nova configuração, mas mesmo esses edifícios, né, que têm lá sua origem nos anos 20, ah, ah, eles, também acabam recebendo uma nova camada, né, de, elementos que o reconfiguram,
que o realocam numa nova temporalidade. Ah, então, nós observamos, né, tanto nesse edifício quanto nesse, o uso de inúmeros recursos ah, de propaganda e comércio como forma de re, ah, readaptá-los de fato, né, a uma nova temporalidade. E, né, enfim, né, essa camada da nossa época, né, consumista, impregnada numa estrutura pré-existente, né, que é essa rua, formada, por sua vez, também por múltiplos fragmentos de outras temporalidades, né, mas que acaba, por meio dessa sobreposição, sendo absorvidos nessa nova configuração, né? Então, esse é um primeiro exemplo que me parece bastante pertinente para que possamos entender esse processo de transformação das zonas centrais urbanas e como essas camadas de temporalidades diferentes que vão se impregnando, se acumulando pela cidade, principalmente nos seus elementos remanescentes, né? Ou seja, em pequenos fragmentos que ficaram, né? Que sobraram, restaram, que se encontraram remanescentes até os dias de hoje, sendo reapropriados numa outra constituição conjuntural, né? Numa outra época e sendo reabsorvidos a partir desses novos ideários. O próximo exemplo que nós vamos ver é uma, uh, é uma outra rua da cidade de Jaú. Então, Jaú é uma cidade, como eu já falei, de uma outra época, na origem da cidade é de uma outra época, e, portanto, a sua constituição, em termos de desenho urbano, em termos de traçado de vias, de localização dos elementos referenciais e constituição desses elementos, ela acaba acontecendo de uma forma diferenciada. Então, é isso que nós vemos nessa outra configuração urbana, que é a cidade de Jaú. Essa imagem ela foi feita em 1888, é uma das fotos mais antigas remanescentes da cidade de Jaú, e ela é bastante clara, né, porque ela permite que já tenhamos uma apreensão bastante nítida da forma dessa cidade, né? Ah, Logo no início, né, é possível perceber que aqui passa um rio, né, e que, portanto, essa é a área mais baixa da cidade e que ela tem um aclive, né, ela se encontra num aclive dentro eh, desse contexto paisagístico, né? E essa imagem, né, ela deixa a ênfase, né, nessa axialidade mostrada por duas ruas que são paralelas e que ladeiam a formação de uma área principal da cidade, ah, com certo caráter de eixo, né, e que existe aqui uma construção ah, no centro desse eixo, né, que é a igreja matriz da cidade, e que se tornou, nesse momento, nesse contexto histórico, já a partir de uma formação da cidade de mais ou menos uns 40 anos, a, a sua forma básica, né? A imagem que se construiu a partir desse ideário
de uma cidade, de uma frente de desbravamento do sertão paulista, que foi a cidade de Jaú, com uma cultura de café já estabelecida, né, e com uma forma de cidade, né, já consolidada também. E, eh, o- a- e nesse contexto, né, nós vamos nos ah, deter aqui na observação desse processo de transformação da dessa zona central da cidade de Jaú, tomando essa rua, né, dessa lateral, na formação desse eixo, que é a Rua Major Prado, para que possamos entender como esse eixo de formação da cidade ele vai se alterando ao longo dos anos. Isso aqui é uma outra imagem que, apesar da nomenclatura aqui, né, ela é também do século XIX, ela é uma foto da década de 1890, e ah, ah, essa foto ela mostra, né, um descampado, né, uma área livre, que era chamado de Largo do Teatro na época, e que compunha esse eixo, né, formado, constituído pelas duas ruas, ah, que venciam esse aclive em direção à Igreja Matriz. Aqui se localizava então o teatro da cidade, que era o Teatro São Manuel, construído em 1884, e, essa praça, esse espaço urbano era chamado de Largo do Teatro. Era um amplo espaço, na verdade, né, sem qualquer tratamento, né, paisagístico, né, mas a cidade ela foi se construindo ao longo dessas duas ruas, né, e passando por este espaço. Aqui é uma imagem, né, onde nós vemos aqui a Rua Major Prado e aqui embaixo, né, o teatro ainda existente no Largo do Teatro, uma foto do começo do século XX, de 1900, da década de 1900, e onde nós observamos ah, ah, no primeiro plano a praça de frente à Igreja Matriz, já com um tratamento paisagístico elaborado, né? Também assim é possível perceber que é uma obra recente, né? Então, da passagem do século XIX para o século XX, ah, um espaço que ele era também um largo diante da igreja, ele foi, né, passou a ser ah, ah, tratado enquanto uma praça, um passeio público, né, a partir desse processo de ajardinamento. E a cidade, né, se construindo, se constituindo ao longo desse eixo, né, que ligava o Largo do Teatro na parte de baixo e o Largo da Matriz na parte de cima. Aqui um trecho da Rua Major Prado, que é uma das ruas que conformam ou configuravam esse eixo, ah, no final do século XIX, né? E aqui é possível perceber alguns elementos já, né? Primeiro, a rua, que ela é sem calçamento, né? Ela é de terra batida, ah, mas que tem o tratamento nas laterais da rua, né, junto às construções. Uma calçadinha, né, que não tinha bem a função de passeio para pedestres especificamente, mas ela era uma proteção às construções, na verdade. E aqui as construções, né, já consolidadas, sedimentadas, representando essa temporalidade, né, ou seja, fruto e produto dessa cultura que a implantou nesse momento.
Esse todo ele mostra uma atividade comercial nessa construção, né, e a- uma atividade que ela vai, a partir desse momento, se notabilizando na caracterização dessa via especificamente. Aqui uma outra imagem, então, da mesma praça da Igreja Matriz, de 1919, né? E aqui nós vemos uma outra conjuntura, já uma outra, eh, um outro momento nesse processo de formação da cidade, né? Uma outra temporalidade. É possível observar que as construções elas já se transformaram, né, quando comparadas com aquele período anterior, né, da segunda metade do século XIX. Nós vemos que nessa praça de baixo, né, Praça do Teatro, já não existe mais o teatro, que foi demolido, e aquele Largo do Teatro, que já não chamava mais aqui Largo do Teatro, mas sim Praça da República, já havia também passado por um processo de ajardinamento, né? E dessa forma, esse espaço, né, formado pelas duas ruas e pelas duas praças, já nessa época se notabilizava como a área nobre para residência e comércio na cidade, nesse contexto urbano. Ah, e é essa rua Major Prado que nós vamos observar de uma forma um pouco mais detalhada agora, a partir de agora. Aqui uma imagem, então, da Rua Major Prado, na década de 1910, ah, ah, se estabelecendo, então, como um eixo comercial, de fato, da cidade, né? Então, aqui, né, é possível observar uma loja de tecidos, né, várias casas comerciais, se estabelecendo ao longo desse eixo e uma movimentação de pessoas, né, transitando por esse espaço, né, seja pelos vendedores, né, às portas das lojas, seja os compradores, né, e os trabalhadores que se utilizavam desse espaço. Aqui, então, uma outra imagem da mesma rua, numa outra época, né, na década de 20, já no final da década de 20, onde aquela rua anteriormente de terra batida, já nesse outro momento, tendo recebido o calçamento de paralelepípedo, com calçadas para pedestres, né, espaços diferenciados para transeuntes e para a pé e em veículos, né, fosse ah, alguns carros, né, alguns primeiros automóveis que começam a aparecer a partir desse momento, fossem charretes, carroças e troles, né, e outros veículos, né, e a energia elétrica já instalada na cidade, né, que mostra uma outra época, uma outra temporalidade, que ela vai se representando ou se autorrepresentando pelas novas construções que nesse momento vão aparecendo nessa via pública que começa a se notabilizar como uma área de comércio. Aqui uma outra imagem da mesma rua, não é da mesma época, mas um ponto mais próximo à Igreja Matriz, onde é possível observar essa mesma construção de um ideário diferente do que aquele da segunda metade do século XIX, né? E onde uma ordem nova vai se estabelecendo, mas ao mesmo tempo que consegue ainda
estabelecer os diálogos com os elementos remanescentes da época anterior. Aqui um outro aspecto da mesma rua, numa época próxima também, à década de 10 e 20, né? E os mesmos elementos, né, que nós já vimos nas imagens anteriores são identificados aqui, mas aqui é possível identificar ainda os remanescentes daquela etapa anterior, né, daquele período formativo da cidade da segunda metade do século XIX, convivendo ainda com ah, as novas arquiteturas que foram se estabelecendo nesse espaço. Aqui uma outra imagem também da década de 20, de um outro trecho da rua, e onde é possível perceber essa mesma ambivalência entre as arquiteturas ah, ah, mais antigas e as mais recentes, né? E como esse espaço ele vai se transformando já num período de mais ou menos 40 anos, conforme um outro ideário, né? E uma outra conjuntura que vai se notabilizando a partir de então. Aqui já numa época um pouquinho posterior, nos anos 30, e essa rua, então, a mesma rua, já estabelecida enquanto um corredor comercial para a cidade. Não é possível perceber e reconhecer o grande número de estabelecimentos comerciais que vão se ah, implantando ao longo desse eixo, né, e que vão dando caráter para essa via, né, o caráter comercial. Aqui uma outra imagem também dos anos 30 da mesma rua, onde é possível observar como essa rua ela vai se comportando de algumas formas diferentes também, dependendo da proximidade aos elementos referenciais da cidade, né? Nesse ponto, né, dessa tomada da imagem, estamos próximos à igreja matriz, que já não era mais aquela capelinha, aquela igreja da primeira foto, né, mas sim uma grande igreja monumental construída no final do século XIX, e que acabou se tornando um ponto de atração para moradia, para habitação da elite burguesa cafezista da cidade, né? Então, nessas quadras, né, que vão se estabelecendo, se consolidando no entorno próximo da igreja matriz, se torna o espaço preferido pela burguesia cafezista, não é? E a parte mais baixa da via, né? Ou seja, da igreja matriz até a praça da República, acabou se tornando, de fato, o corredor comercial para uma função urbana que vai se estabelecendo a partir dessa época. Aqui também, nos anos 30, né, nós vemos a, a mesma rua, né, naquele setor comercial já implementado, já consolidado, já em funcionamento, e aqui a torre da nova igreja matriz, né, que acaba pontuando referencialmente a construção desse espaço. Aqui nos anos 30, ainda final dos anos 30, né, a gente vê o mesmo espaço urbano assumindo, né, de fato, essa configuração comercial. E aqui nos anos 40, né, é possível já observar o grande número de toldos, né, que protegem as casas comerciais do sol, né, em todo esse percurso da rua, né? E a atividade comercial completamente firmada, estabelecida.
Aqui já numa época um pouquinho posterior, nos anos 50, nós vemos a mesma rua, né, com a mesma atividade comercial ah, consolidada, mas já com transformações arquiteturais. Ou seja, né, uma outra época que começa a se implantar por meio da implantação de novas construções com outros caracteres, com outros ideários impregnados, né, já trazendo uma etapa seguinte, né, ou seja, uma nova camada que começa a se desenhar a partir de então. E agora eu vou voltar para na apresentação ah, para o Google Earth para que possamos então caminhar por essa rua, né, conforme a sua a configuração atual e, eh, e observar então no que aquela configuração eh, formativa, né, da de outras épocas, né, como elas se relacionam ou não com o espaço atual. Então, aqui nós temos, né, a cidade de Jaú, com a sua configuração bastante organizada, né, e retilínea, né, enquanto um tecido urbano geométrico, né, conforme o ideário da cidade do século XIX, e aqui agora nós vemos a cidade contemporânea, né? A Rua Major Prado, que nós já vimos em outras épocas, com uma nova configuração, né? Esse já não é mais o aspecto atual desse espaço, né? Já existe uma outra obra que foi realizada mais recentemente nesse espaço, onde as calçadas foram alargadas, né, notabilizando ainda mais a Constituição como um corredor comercial para essa rua, para essa via. Né, mas esse aqui, então, é o aspecto de há uns 5 anos atrás. E, e nós vemos, né, observamos nessa imagem como os fragmentos das épocas passadas, né, eles se mantêm, não é, mas de uma forma bastante eh, escondida, não é, por meio da impregnação dos vários elementos que vão recaracterizando esse espaço conforme a nossa época atual de uma sociedade que vive, não é, pelo consumo. E então não é mesmo, né, nessa esquina que existe um caso interessante que é era, não é, uma casa comercial que ela vinha do século XIX ainda, né? Ela surgiu no final do século XIX, nesse mesmo espaço, mas era uma loja térrea, né, bastante acanhada, e que nesse percurso, né, nesse processo de transformação, ela foi demolida e foi reconstruída, ah, muito maior, né, em 3 pavimentos, ah, mas com um falso histórico, né, com um recurso também mercadológico, né, de reforçar a sua antiguidade por meio do uso de elementos históricos impregnados na arquitetura, né? E aí nós temos essa configuração. Ah, quando percorremos então esse espaço, né, é possível observar que a maioria das construções elas estão
ou elas foram transformadas, né, completamente, né, por meio de demolições ou reformas, ou elas estão escondidas por elementos arquiteturais efêmeros, né, de propaganda que vão se impregnando nessa Constituição. Né, até o ponto de eles se tornarem elementos completamente secundários dentro da configuração desse espaço. Né? Uma outra coisa, né, que vai se construindo nesse processo de impregnação de uma nova camada, de uma nova época consumista nesses espaços, é que o Réis do Chão, que é o espaço onde a atividade comercial ela se desenvolve de fato, ela quase que se gera uma linha de divisão entre aquele espaço que é o espaço utilizado de fato e um espaço aéreo que muitas vezes contém esses fragmentos temporais diversos, mas totalmente ah, desconectado daquela atividade e da forma e dos seus usos, né, que se desenvolve ao resto do chão, como atividade comercial. E isso, né, nesse espaço, vai se construindo, se caracterizando de uma maneira muito evidente. Ah, É claro que há ainda os fragmentos temporais, né, como é o caso dessa construção, que é ah, funciona na parte superior desse edifício. O Jaú Clube é um clube tradicional antigo da cidade, né, da elite burguesa, e ao resto do chão, né, desde da sua construção, né, ele funciona como para atividades comerciais. Né? O mesmo caso dessa outra edificação que tem moradia na parte superior e o comércio na sua base. E os remanescentes dos tempos anteriores, eles acabam sendo reincorporados nessa nova configuração comercial, né, que caracteriza essa nova época de impregnação ah, de elementos novos nesse espaço. Ah, mas gera, de fato, uma configuração bastante fragmentária do espaço, né? E onde todos os elementos competem uns com os outros, né? E é claro que essa competição ela responde a uma demanda desse processo de comercialização, né? Que essa nova época ou essa nossa época acaba impregnando nas cidades. Então, né, a cidade contemporânea, nesse caso, ela acabou por impregnar a cidade de uma nova camada ah, que reconfigurou, né, inevitavelmente a própria cidade brasileira, né, entendida no seu sentido mais amplo, ah, a ponto de transformar completamente os ambientes centrais das cidades, né, que inevitavelmente acabaram se tornando nesses corredores comerciais, nesses espaços de comercialização de produtos, né, que inevitavelmente reconfiguraram esses espaços. E então era isso que eu gostaria de mostrar nessa fala. Esse processo de transformação das cidades brasileiras, né, de
transformação autofágica, já foi dita um dia pelos modernistas, mas é um processo que ele acaba resultando nesse acúmulo fragmentário de temporalidades passadas, né? Mas que, inevitavelmente, a sua vida, né? Ou seja, a vida destes fragmentos todos, de tempos pretéritos, ele depende de uma reconfiguração à sua época, à sua nova época de fato. Né? Esse é o trabalho do patrimônio, né? Que é essa busca de uma reconfiguração contemporânea para esses restos do passado. Esse é o trabalho de quem estuda a cidade, né? De quem se detém no estudo aprofundado da dinâmica urbana, das relações sociais e do entendimento da cidade enquanto esse produto e elemento da cultura de sua época, de fato. Né? Então, era isso que eu gostaria de falar, né, nesse simpósio. E, para concluir, eu vou mostrar, então, algumas bases teóricas e as referências, né, principais desse trabalho, que são a, um texto da Sandra Jataí Pesavento, História, Memória e Centralidade Urbana, né, onde ela aborda de uma forma tangencial, né, essa questão da fragmentação eh, da cidade contemporânea, e um texto do Benedito Lima de Toledo, que ele é meio que basilar para o entendimento das transformações urbanas, que é São Paulo, três cidades em um século. E as fontes de pesquisa básica, né, para essa apresentação foram acervos online, né, da Brasil Book, do Museu Histórico de Jaú e do Google Earth. Né? E então, eu agradeço a todos e me coloco à disposição, né, para quaisquer esclarecimentos, né, e, e questionamentos, né, que podem ser encaminhadas, né, no momento posterior. Muito obrigado a todos, então.